Fala, galera! Bem-vindos ao Lembrete Racional, episódio número 25, onde vamos falar sobre as dinâmicas da commodity mais demandada do mundo, que é o ouro. O ouro, ele é tido aí como um céu de brigadeiro para os investidores que têm medo da volatilidade, dos riscos políticos, geopolíticos, guerra. É algo que lá no céu vai servir como chão, porque não tem valor no céu, mas aqui no mundo material o ouro é muito valioso. E eu, Ulisses Dias, analista CNPI, mestre em finanças, ao lado do meu amigo Christian Washburger, vamos falar sobre as dinâmicas do ouro, a história do ouro e como que a gente pode enxergar ele como um investimento. Bom dia, Cris! Como é que você está? Tudo certo, querido? Bom dia, Uli, tudo certo por aqui? Sejam bem-vindos ao episódio número 25 aí do Lembrete Nacional. Então, hoje, como o Uli citou, a gente vai dar uma ênfase maior em falar sobre o ouro, mas também vai falar de outros ativos, outras commodities metálicas. E o objetivo aqui desse episódio é quebrar alguns mitos em relação a esse ativo. A gente vai responder se o ouro efetivamente é um hedge contra a inflação, se é um bom investimento aí a longo prazo, né? E a gente está agora em outubro de 2024, gravando esse episódio, e no ano, né, o ouro é um dos ativos de melhor retorno até aqui. Então, tem muita gente olhando agora para esse ativo. E a gente já falou aqui sobre o fator momentum, né? Então, quando um ativo ele ganha tração, ele tende a continuar se valorizando aí pelos próximos meses. E a gente está vendo isso acontecer no ouro agora na prática. Só que a gente deve sempre olhar, né, para um ativo, uma classe de ativos no horizonte de tempo longo, não apenas aí 12 meses, 2 anos, tá? Então, aqui a gente vai trazer alguns artigos, vai debater, acredito que vai gerar muito valor aí para vocês que estão assistindo no Meditacional. Perfeito. Então, pessoal, vamos começar falando aqui que o ouro talvez seja muito valorizado no mercado financeiro como um ativo de proteção e um sinônimo contra uma proteção contra a inflação, exatamente porque ele tem o efeito Linde. Para quem ainda não leu o livro Antifrágil, Nassim Taleb ele descreve o efeito Linde sobre a capacidade de um ativo ou de algo perdurar na realidade com relação a quanto tempo isso já acontece na realidade, né? Então, o ouro, por ser uma commodity muito antiga, tratada até na Bíblia, tem um espaço na imaginação humana como uma reserva de valor. E aí, fui na história e fui dentro da história americana, mais especificamente, quando era proibido você ter ouro nos Estados Unidos. Então, o governo americano ele baniu o investimento em ouro entre 1933 até 1974. Eu sugiro que você, vou até falar desse livro no final, vai ser a minha recomendação, chamado Os Lords of Finance, aonde oficialmente o padrão ouro ele acabou em 1971. Se eu tiver errado nessa data, você me corrige, tá, Christian? É isso aí mesmo. Mas dentro desse livro, a gente começa a ver que o padrão ouro, ele na prática, ele começou a ser terminado muito antes, ainda perto aí da Segunda Guerra Mundial. Mas por que que o Franklin Delano Roosevelt ele baniu a obtenção de ouro nos Estados Unidos como investimento lá em 1933? Simplesmente porque naquela época a lei americana falava que a quantidade de moeda tinha que estar relacionada a 40% com um estoque de ouro, né? E como os Estados Unidos estavam querendo estimular a economia ali no seu estímulo contra a crise de 29, qual que era o plano do FDR? Gastar muito dinheiro para estimular a economia e, com isso, a gente teria aí uma desvalorização da moeda. E, naturalmente, as pessoas trocariam dólares por ouro. Então, o governo, para gerenciar essa oferta e demanda, ele proibiu as pessoas de terem ouro. Então, muitas das fotos que a gente vê durante a crise de 29, a Grande Depressão Americana, que a gente via lá muitas pessoas na fila do banco, não era de gente querendo tirar dinheiro, e sim gente indo trocar ouro por dólares. Então pensa só comigo, se
o excesso de gastos do governo americano faria com que a moeda se desvalorizasse, ou seja, haveria uma oferta excessiva de moeda e a demanda ficaria baixa. Mas agora, com a proibição do ouro, as pessoas teriam que demandar dólares e ofertar ouro, o que geraria ali um equilíbrio dentro daquele processo. O E ouro, isso tem muita relação com o que pode acontecer com o Bitcoin, tá? E não sou eu que estou falando, não. Quem está falando isso é Ray Dalio. A gente vai chegar lá. Aí, na década de 70, a gente viu o quê? O fim do padrão ouro. E aí, os Estados Unidos falando: olha, você pode trocar uma onça de ouro por $32. E aí, o ouro começou a flutuar novamente a partir desse momento. Então, o que o Ray Dalio fala? Se a história é lógica e um guia para o futuro, quando os políticos eles estão com falta de dinheiro, eles vão aumentar as taxas ou eles vão proibir o movimento de capital. Então, eles facilmente poderiam proibir os americanos de ter ouro, uma vez os americanos tendo muito proibir eles terem Bitcoin, né? Uma vez os americanos sendo proibidos de terem Bitcoin, o que eles teriam que fazer? Trocar Bitcoin por dólares. E isso geraria um reequilíbrio da oferta e demanda de dólares. Então, olha só o que isso pode acontecer, né? Então, o quão profundo é o tema que a gente vai tratar hoje aqui no nosso Lembrete Racional. Pode falar, Cris, desculpa. o ouro ele é muitas vezes citado, né, como um refúgio contra a inflação, também quebras de mercado e até mesmo o colapso de moedas fiduciárias, né? Também é citado como, eu vou comprar o ouro para ter uma diversificação na minha carteira, porque o ouro tem uma correlação negativa com as ações, também tem uma correlação positiva com a inflação. Então, quando a inflação subir, eu espero que esse ativo ele se valorize e assim eu tenho uma proteção, né? No entanto, a gente deve analisar se o ouro ele é um bom investimento a longo prazo. E aí qualquer ativo, né, ele pode ser colocado dentro de uma dessas quatro características que eu vou citar aqui, dessas quatro classes, né? Ativos que são geradores de caixa, no caso, a gente está se referindo às ações, as commodities, moedas e ativos colecionáveis. O ouro, ele entra como uma commodity metálica, tá? E é principalmente usado por pessoas que querem fugir de algum grande risco, mas também por investidores que compram o ouro e pretendem vender ele lá mais tarde por um preço maior. Aí a gente tem uma primeira discussão aí, né? O ouro, por ele ser uma commodity metálica, né? Ele não produz nada. Aí o Warren Buffett, lá em 2011, na carta aos acionistas, levantou a bola aí pra gente discutir, né? Então ele criou uma excelente analogia para explicar por que essa expectativa, né? Eu vou comprar ouro, vou vender daqui 10 anos a um preço maior, vou ter um excelente retorno. Por que que isso não faz muito sentido? Lá em 2011, ele cita que o estoque de ouro no mundo é de cerca de 9,6 trilhões de dólares. Com esse valor, você poderia comprar todas as terras agrícolas dos Estados Unidos, que te geraria aí 200 bilhões por ano em produção, e mais 16 ExxonMobils, gerando aí 40 bilhões de dólares por ano. E ainda sobraria um dinheiro, 1 trilhão de dólares, para você fazer outra coisa. Aí ele questiona, né, o que que faz mais sentido? Olhar aí daqui 50, 100 anos, as terras agrícolas vão ter produzido enormes quantidades de grãos, independente do regime monetário, e a Edson vai ter produzido também muitos dividendos, muitos lucros para os acionistas, o patrimônio líquido da empresa vai ter aumentado, e do outro lado, o ouro vai continuar sendo apenas ouro. Ele citou, né? Você pode acariciar o ouro e mesmo assim ele não vai reagir, porque o ouro ele é um ativo improdutivo, né? Então, assim como as obras de arte, né? Se você comprar uma obra de arte, daqui 10 anos vai continuar sendo apenas uma obra de arte. Uma barra de ouro vai continuar sendo apenas uma barra de ouro. Então, não tem esse poder de expansão multiplicativo que as empresas elas têm, tá? Então, por que que o ouro ele tem esse status elevado, né? Por conta aí de algumas características específicas dele. Escassez, durabilidade e também maleabilidade, né? O ouro não seria o que é se ele tivesse tão disponível aí no mundo quanto outras, né, commodities metálicas. Ele também tem uma característica, né, de durabilidade, então não tem ali ferrugem, não mancha, e ele pode ser corroído sim em algumas situações muito específicas,
E também a maleabilidade, né? O ouro, dentre todos os metais, ele é o mais maleável entre todos os metais, né? Então, essas três características tornam o ouro algo tão desejado, né? Perfeito. E aí eu trago aqui um, um artigo que ele já é provocativo sobre quando a gente estima valor, a gente sempre está comparando coisas, né? Coincidentemente, eu estou escrevendo um livro sobre as parábolas de Jesus na Bíblia. E aí, hoje, antes de fazer esse episódio aqui que a gente está fazendo em outubro de 2024, a gente estava falando sobre a parábola dos trabalhadores e das vinhas, onde a gente deve encontrar o nosso valor com Deus de maneira absoluta e não relativa. Mas no mercado financeiro é diferente isso. A gente pode encontrar valor das coisas comparando isso com outras coisas, né? Então, esse artigo aqui da Universidade da Califórnia de San Diego, do Álvaro Escribano e do Clive Granger, de 1996, ele faz uma investigação da relação entre o ouro e a prata. Então, para quem não sabe, houve uma grande bolha no mercado de prata lá em 1979 até 1980, e os Hunt Brothers, eles fizeram um corner na prata, né? Acabaram ganhando muito dinheiro, depois quebraram por causa disso. E esse artigo aqui ele fala que sim, a gente pode ver uma relação entre o ouro e a prata, mas cada vez mais essa relação ela tem se distanciado. Esse artigo é de 96. Hoje, em 2024, a relação entre o ouro e a prata está ainda mais distante. Então, tem muita gente que defende que a prata ela está muito barata, porque essa relação ela precisa convergir. E quando a gente vai olhar qual que é o uso da prata na nova economia, a gente pode ver que a prata ela é usada em 17,8% em joias, 4,2% em talheres, 24,5% em investimento físico, 2,8% em fotografia e 50,7% é usada na parte industrial. Então, quando a gente está olhando aí a prata, a gente está olhando nos painéis solares, a gente está olhando nas baterias. E essas pessoas que defendem a prata como investimento, elas falam que, na verdade, a gente tem um grande aumento de demanda por causa desses novos usos aí, tá bom? Então, já fica aí essa vírgula aí dentro de todo esse episódio, se a prata ela pode estar acompanhando o ouro ou não. Mas o ouro, ele performou muito bem nos últimos 15 anos. A gente está falando aí depois da crise de 2008, por causa da crise imobiliária americana. E a gente tem visto, depois da guerra da Rússia e da Ucrânia, um aumento do preço do ouro que ele não seria justificado. Porque depois da guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente viu um aumento das taxas de juros americanas, o que seria algo contrário à alta do ouro. Mas devido ao congelamento de vários ativos russos e de aliados, as pessoas começaram a ver o dólar como um ativo arriscado de se ter para quem não é dos Estados Unidos, principalmente no Oriente. E isso faz também com que as pessoas demandem o ouro como uma alternativa ao dólar. Ou seja, a gente vai voltar para o básico de economia, que é a oferta e demanda. Então, aqui, nesse outro artigo que eu vou trazer para vocês, a gente fala sobre os fatores que influenciam o movimento do preço do ouro. Então, o Jagdish Changani, na Universidade da Índia, ele fala que os fatores que mais influenciam o preço do ouro são as taxas de inflação e também o crescimento do PIB. E também ele tem uma correlação inversa com o dólar. Ou seja, quando o dólar ele está forte, o ouro cai. Quando o dólar está fraco, o ouro sobe. Por isso que isso faz total sentido de você ter dentro de uma carteira de investimentos. E aqui eles também mostram que você usar o modelo preditivo de média aritmética é uma boa maneira de você prever o preço do ouro. Ou seja, a gente está falando de tendências. E a gente tem uma tendência muito grande no ouro no atual momento.
se você observar o instrumento Gold 11, que é o ETF para quem investe no Brasil comprar ouro. Lembrando que o ETF, para quem quer comprar ouro nos Estados Unidos, é o código IAU. Concorda com isso, Outras, Christian? concordo, sim. Inclusive, o Gold 11 é a forma mais fácil, né, para quem investe aqui no Brasil e quer ter exposição ao ouro através do Gold 11. Eu vou trazer aqui um artigo que trata de algumas Só que, suposições. tangenciando esse assunto, desculpa te interromper, mas até pouco tempo atrás, a maneira que o brasileiro tinha de comprar o ouro no mercado financeiro era através do código OZ1D. E aí, com o ETF Ouro Gold 11, ele se estabelecendo, eles continuaram isso. Existia uma narrativa aí de que, na verdade, isso era uma maneira de obrigar as pessoas que tinham grandes quantidades de estoque em ouro no mercado financeiro a realizar essas posições e pagar imposto para ajudar aí no déficit do governo. Mas acredito que era não produtivo você ter os custos de custódia envolvendo o ouro, já que hoje em dia o ETF ele pode fornecer essa solução para os investidores. Então, eu vou compartilhar aqui um artigo que eu trouxe. O nome do artigo é The Golden Dilemma. Foi escrito pelo Claude Herb e o Campbell Harvey. Tá? Esse artigo aqui ele trata de algumas suposições comuns sobre o ouro. Primeiro, os autores, eles olham para como o ouro servindo de hedge para a inflação. Então, eles vão analisar os retornos do ouro desde 1965 até março de 2012. Esse artigo foi publicado em 2013. Eles descobriram que, devido à volatilidade do preço do ouro, ele não tinha sido um bom hedge de inflação no curto prazo. Em tempos normais, o ouro não parece ser uma boa proteção de inflação no curto prazo ou então de inflação inesperada. O ouro ele pode sim ser um bom hedge de inflação no longo prazo. Só que esse longo prazo pode ser mais longo do que o horizonte de tempo que a maioria dos investidores consegue suportar. A gente está falando de 60, 80, 100 anos. Nesses horizontes longos, sim, o ouro ele se mostra ser um bom hedge de inflação. A proteção contra a inflação é apenas uma das razões pelas quais as pessoas compram o ouro. É como eu já falei antes. As pessoas também compram o ouro como um porto seguro, esperando que ele vai sair bem, vai performar bem quando o mundo estiver desabando, caso das ações, né? Então, os autores eles também olharam para isso no artigo e eles descobriram que em 83% das vezes, quando o retorno das ações eram negativos, os retornos do ouro eram positivos. Então, mostrando ali um indicativo de um possível ganho de diversificação, né? Aí eu fiz aqui alguns estudos, tá? Deixa eu compartilhar aqui a planilha. Beleza. Então, o que que eu fiz? Eu peguei dados do S&P 500 e do ouro desde 1975, tá? Peguei as cotações, analisei aqui os retornos. Isso é em E aí, o dólar que ou que a gente real, percebe? Cris? Em dólar, tá? O que que a gente percebe aqui, então? De 1975 até outubro de 2024, né? A correlação do ouro com o S&P 500 ficou em 2,76%. Ok, é uma correlação baixa, mas não é negativa, tá? Se a gente estivesse falando de um porto seguro ideal, seria bom a gente ter uma correlação negativa aqui com as ações. Por exemplo, em 2008, né? Na grande crise, deixa eu abrir aqui, ó. Essa planilha aqui que eu estou mostrando agora é na base de dados da Modaran, tá? Está disponível, vai ser enviado para os membros da Master Business. E o que a gente percebe aqui, né? Que lá em 2008, a Bolsa Americana ela caiu 36,5%. O ouro, ele se valorizou 4,32% aqui. Ou seja, foi ok. Só que se a gente olhar para os títulos, né, de 10 anos, a gente percebe que teve aqui um retorno de 20% nesse mesmo período. Ou seja, essa narrativa, né? Ah, o ouro como tem uma correlação baixa, então vou ter ganhos de diversificação. Só que a gente percebe que existem outras classes, no caso a renda fixa, que têm retornos melhores e uma correlação até mais baixa com as ações do que o ouro. Tá? Então isso quebra um pouco desse argumento de usar o ouro como uma fonte de diversificação na carteira. Tá? Então mesmo com essa baixa correlação com as ações, o grande problema, o grande questionamento, né, que os investidores de valor têm em relação ao ouro, e eu compartilho desse questionamento, são os retornos esperados baixos, né? Porque, como o Buffett listou, o ouro é um ativo que não é produtivo. Então, ele não fornece um produto ou serviço. Por conta disso, ele não gera caixa. Se ele não gera caixa, a expectativa de retorno real, ela é próxima de zero. Se a gente for olhar em horizontes bem longos de tempo, aí tem uma base de dados da GFD, que eu até comentei na semana passada, onde eles mostram que, na amostra completa que eles tiveram,
O ouro empatou com a inflação, a renda fixa rendeu 2% acima da inflação e as ações 5% acima da inflação. Tá? Mostrando que o ouro ele conseguiu sim acompanhar a inflação, mas não gerou ganhos reais ao longo do tempo. Perfeito. Então, tudo isso tem a ver também com o aspecto tributário do investidor, né? Porque qual que seria a vantagem aí de você ter o ouro em relação a um título que te protege da inflação? Porque esse título ele tem um vencimento, o ouro teoricamente não teria o vencimento. Mas hoje, com a inovação dos ETFs, você consegue ter essa mesma vantagem tributária de ter títulos que vencem dentro de um sistema, dentro de um produto que não gera um fato gerador ali para você ser tributado, né? Você consegue diferir isso ao máximo de tempo. Outra coisa importante da gente explicar aqui para as pessoas, que quando a gente compra lá a pulseirinha de ouro, o cordãozinho de ouro, isso não é o mesmo ouro que a gente está falando do ouro do mercado financeiro. Por quê? Porque o ouro financeiro ele é um ouro carimbado, como ouro financeiro. Já aquele ouro que a gente vê nas joias é um ouro diferente em termos de classificação, tá bom? E aí, Mais uma coisa que eu queria mostrar aqui, pode pode mostrar, concluir, Uli. pode mostrar, pode mostrar. Em relação à volatilidade do ouro com as ações, né? Ao longo do tempo, ao contrário que muita gente pensa que o ouro tem baixa volatilidade, se a gente olhar para o desvio padrão, né? O desvio padrão do ouro tem sido superior ao das ações. Então, aqui nessa amostra de 75 até 2024, aqui a gente está olhando em bases mensais, né? O desvio padrão do ouro foi de 5,3%, enquanto o do S&P 500 foi de 4,3%. Se a gente olhar aqui a base de dados da Modaran, aí eu peguei desde 1972, calculei, o S&P 500 teve um desvio padrão de 17,27%, enquanto o ouro 26,67%. Ou seja, ele teve mais volatilidade aqui nesse período, né? E teve retornos inferiores às ações. Aqui a gente Lembrando que isso é tem, a perspectiva de investimento de segurar, comprar e segurar, né? exato. Aqui a gente tem o quê? Nesse gráfico, a correlação móvel de 30 meses do ouro com o S&P 500. Então percebam que na média ficou próximo de zero, mas teve aqui períodos onde isso foi lá para 54% na máxima, na mínima menos 49% de correlação, mas na média ficou próximo de zero. Tá? Aqui a gente também tem o desvio padrão de 30 meses do ouro contra o S&P 500. Tá? A gente percebe que lá na década de 70, 80, o ouro teve um desvio padrão maior, muito por conta de que acabou o padrão ouro ali em 1971, e nessa década o ouro teve oscilações mais bruscas, tá? Então isso puxou para cima aqui o desvio padrão. E aqui a gente também vai analisar depois os retornos em diferentes décadas, né? Comparar isso ao longo de várias décadas, porque é importante a gente analisar isso também. Como tem muitas pessoas que falam por aí, né? Ah, CDI sempre bate Ibovespa no Brasil. Depende da janela de tempo que você olha. Se você olhar uma única janela de tempo, de 2000 até hoje, você vai ver que sim, né? CDI bateu o Ibovespa. Só que agora você tem que olhar em diferentes janelas de tempo, para você ser mais detalhado naquilo que você fala. Não somente dizer, ah, CDI bate o Ibovespa sempre. E essa não é uma verdade, né? Que muita gente sai repetindo por aí. Tangenciando essa sua fala aí, a gente tem que entender como é que cada uma dessas informações são processadas, né? Porque no meu viés, eu admito aqui que eu tenho um viés de confiar que a bolsa vai gerar mais retornos, o fato do CDI estar batendo a bolsa desde 2000 só mostra como é que a bolsa está barata para mim, ou seja, é uma oportunidade ainda maior. Já a pessoa que ela quer confirmar a disponibilidade desse dado, ela vai falar que não, aí é melhor mesmo você continuar no CDI e a bolsa sempre vai ser pior. Então entenda que a maneira como você processa a informação, ela sempre vai ser o diferencial competitivo aí do investidor, né? Exatamente. Vou aqui para um outro artigo que é muito recente, de agosto agora de 2024, do Urban German, da Wharton School of Pennsylvania, né? Maior universidade de negócios do mundo, melhor. E ele fala do ouro, do valor do ouro como um investimento. Então, ele vem aqui sobre a perspectiva do ouro e dos investidores, e aí aqui ele traz os usos do ouro como joias, o valor industrial, e aí ele mostra também que
caso a gente não tivesse o ouro como investimento, os preços do ouro seriam muito mais baixos. Ou seja, grande parte dos preços do ouro é da demanda que os investidores têm para eles, né? Então, a gente sabe também que existe uma mineração contínua do ouro. O que a gente está falando? A gente está falando de existem depósitos que ainda não foram minerados de ouro que estão embaixo da terra, e conforme o ouro ele vai aumentando de preço, existe um sentido econômico de você investir em máquinas para ir lá embaixo, pegar esse ouro, aí esse ouro vem para cima da terra, gera mais oferta de ouro, e a gente vai criando com isso um equilíbrio dessa mineração e do preço da commodity, né? E aí ele fala que se não houvesse essa demanda dos investidores por proteção e investimentos, o preço do ouro seria muito mais baixo. E isso é um dos grandes argumentos aí que confirmam o que o Warren Buffett fala. Porque o Warren Buffett ele não gosta da ideia de que você vai comprar algo esperando vender mais caro para alguém no futuro. Ele fala que você tem que achar um próximo otário para você vender isso. É a tese também que ele tem para o Bitcoin. Então, você que já viu os outros 24 episódios aqui do Lembrete Racional, vai entender que essa história de você comprar algo esperando vender mais caro para o próximo otário lá na frente é uma doutrina comportamental de investimentos. Derivado disso, a gente pode concluir que a melhor estratégia para você negociar esse tipo de coisa é seguir tendências. Então, eu já adianto aqui que tudo isso que a gente está vendo só vai confirmar uma visão que eu tinha previamente de que tanto o ouro, quanto o Bitcoin, quanto o prata são ativos onde a gente não deve fazer buy and hold, mas sim encontrar um modelo de tendências para que a gente possa surfar essas tendências. Em relação à mineração de ouro, tem uma série da Discovery, Febre do Ouro, que eu acho muito Muito bom. interessante. Eu olhei 10 temporadas, tá na 14ª. Em relação àquele artigo que eu mostrei antes, os autores também analisam a função do ouro como uma apólice de seguro de longo prazo contra eventos catastróficos no mercado, como por exemplo a hiperinflação. Aí até eles usam o Brasil como exemplo, de 1980 até 2000. Durante esse período, o Brasil teve uma taxa média anual de inflação acima de 200%. E o preço real do ouro, em termos brasileiros, né, caiu cerca de 70%. Esse declínio no valor real do ouro praticamente igualou o declínio real no preço do ouro enfrentado por investidor americano aí nesse período. Os autores descobriram que o valor real do ouro, ou seja, o poder de compra, ele permanece aproximadamente o mesmo em todo o mundo em qualquer momento. Do ponto de vista brasileiro, o ouro não foi um hedge de inflação bem sucedido durante esse período de tempo, porque ele perdeu 70% aí do poder de compra. Mas, claro, foi muito melhor do que você manter a moeda brasileira, que foi dilacerada aí nesse período, né? Mas será que Uhum. isso torna o ouro um bom hedge contra a inflação, quando a gente tem título de renda fixa, a gente tem ações? Essa é uma discussão muito que dá muita conversa, né? Dá muito pano para manga. Aí a principal conclusão é que os retornos reais do ouro não são afetados pelas taxas de inflação de determinado país. O ouro ele não se importa com o ambiente de inflação da moeda e pode até ter retornos reais negativos durante esses períodos aí de hiperinflação. Não há razão para esperar que ele mantenha o seu poder de compra, forneça retornos reais positivos, apenas porque há um momento aí de hiperinflação no seu país, seja ele o Brasil ou sei lá qual for o país, né? Então, para concluir, o ouro ele não é um ativo produtivo, tem um retorno esperado de zero. Isso é, com base na história, pode acompanhar a inflação ao longo aí de um período longo de tempo, mas isso provavelmente é muito mais do que a maioria de tempo, né, que as pessoas estão dispostas a segurar. As pessoas aí fazem uma carteira de ações, com um horizonte de 5, 10 anos, e já tem uma dificuldade em aguentar, né, quando as ações estão em queda, aí por períodos de 2, 3 anos. Aí quando a gente olha para o ouro, que mostra aí períodos longos de drawdown, né, isso torna ainda mais desafiador das pessoas manterem no portfólio por longos períodos de tempo. Perfeito. Esse outro artigo aqui do Michael Ryan, Shane Corbett e o Les Oxley, da Universidade de Dublin, ele questiona se o ouro é sempre uma classe de ativos protetiva para investimentos, né? Então, eles analisaram aí o ouro entre 1979 e 2020
E aí eles chegaram a algumas conclusões que passam por seguintes pontos, né? Sim, o ouro ele é uma proteção quando você tem incerteza macroeconômica. Então, quando as notícias sobre recessão e inflação estão negativas, sim, o ouro é um bom hedge para proteção. Mas quando a gente vê coisas como queda no preço das commodities e também eleições, o ouro ele não se torna um ativo de proteção. E a gente pode relacionar as commodities à própria natureza do ouro, né, que é uma commodity no final das contas, e com relação às eleições, é por causa desse prêmio que a gente tem aí de risco com relação ao que já aconteceu nos Estados Unidos. Então, muito bem, um político, uma nova ideologia partidária pode determinar que o ouro é proibido de novo para os investidores, e como isso gera uma memória nos investidores, isso aí pode diminuir a demanda por esse artigo, por essa commodity, quando a gente tem uma turbulência política no sentido de mudar a lei. Beleza? A demanda de investimento por ouro, assim como outros ativos também, né? Mas é influenciada pelo efeito de momento. Então, os investidores eles enxergam o ativo eles se valorizando, isso chama atenção, tende a atrair mais capital para esse determinado ativo, né? Então, quando o preço ele começa a andar muito, isso atrai ainda mais atenção, vai trazer mais fluxo ainda, e o preço ele pode se descolar dos seus fundamentos. Isso lá na frente vai tornar esse ativo sensível, né, a uma grande correção. Aí o Buffett ele disse lá na carta de 2011 também que os investidores eles veem a alta do ouro como uma validação da sua tese de investimentos. Então tem muita gente que fica aí nessa narrativa de que o mundo vai acabar, que vai pro colapso e tal. Aí quando ele vê que o ouro está começando a subir, ele começa a pensar, pô, é agora que vai acontecer isso. Então ele vai lá, e compra tudo em ouro, aumentando ainda mais a demanda, né? Beleza. Agora eu vou trazer esse outro artigo aqui, que ele fala da produção de ouro e da transição de energia global, né? Então, falando que o ouro, como ele tem esse grande uso aí por investidores, ele acaba gerando muita emissão de CO2 e isso gera uma externalidade para o ouro. E aí a gente pode ver no futuro a digitalização do ouro, que seria aí saudável do ponto de vista de transição energética, né? Então, eles mostram aqui que o ouro ele tem um pequeno papel em termos de uso nas novas tecnologias emergentes. A gente vê aqui também que o ouro ele pode reduzir aí uma redução, pode gerar uma redução de 30% na emissão de CO2 até 2030, caso a gente avance com a ideia do ouro digital. E a gente vê que isso aí não vai afetar aí o supply e demand da própria classe de ativo, né? E aí esse outro artigo, que é o Household Expectations of Returns on Gold, do Maximilian Chileritsko, de março de 2023, mostra que tanto as famílias quanto os investidores profissionais, eles têm uma visão do ouro diferente do que a literatura fala, né? Ou seja, o ouro ele não é uma proteção macroeconômica para o investidor. Então, as pessoas elas têm uma crença de que isso sim gera algum tipo de proteção para o patrimônio deles. As pessoas, lembrando, elas também acham que ter a casa própria delas vai gerar um tipo de proteção. Então, existem dois tipos de crenças dentro do mercado, de que o ouro é uma proteção e de que o ouro não é uma proteção. E como essas expectativas são polarizadas e cada vez mais polarizadas, isso gera muita potencialidade de bolhas e especulação no ouro, o que só vai levar a gente para a mesma conclusão,
que a melhor maneira de você operar e ganhar dinheiro com isso é através das tendências, né? Uma coisa que também vem puxando as cotações do ouro aí nos últimos 10 anos é a crescente demanda dos bancos centrais dos países emergentes por ouro. O objetivo é de diversificar, né, as suas reservas. Eu vi alguns artigos também mostrando isso. Até 1961, dá para dizer que o preço do ouro ele era controlado pelo governo, né? Aí, se a gente olhar de 1928 até 1970, o ouro ele se valorizou 1,4% ao ano, em média, que foi menor do que a inflação, que deu 2%. De 1961 até 2023, o ouro ele se valorizou em média 7,9%. O S&P 500 deu 10,8%, ou seja, tem um retorno inferior, mas a correlação ficou de menos 0,2%. No entanto, como eu falei já anteriormente, na década de 70, os retornos do ouro eles foram muito acima da média, por conta do fim do padrão ouro. De 71 até 79, o ouro subiu em média 33,8% ao ano. Tá? E alguns vão dizer, então o ouro naquela década ele foi um bom hedge contra a inflação. Ou então tem outro argumento mostrando que, por conta de o preço do ouro ter ficado, né, muito tempo artificialmente baixo, é normal que após, né, a década de 70 fosse ter uma correção ali, um ajuste do preço para cima. Tá? É um argumento que faz bastante sentido. Se a gente olhar a partir de 1980, né, a gente vai perceber que o ouro subiu 3,2% ao ano, enquanto as ações deram acima de 11% e a renda fixa 6,5%. Nesse mesmo período, a inflação foi em torno de 3,2% ao ano, ou seja, o ouro e a inflação ficaram empatados nesse período. O ouro, então, não gerou um retorno real. E como eu citei antes, né, a gente deve sempre olhar para uma classe de ativos em diferentes janelas de tempo, para ver qual que é a probabilidade, né, de ter sucesso investindo nisso. Então, nesse estudo que eu vou mostrar aqui agora, o que que eu fiz? Eu peguei os retornos em diferentes décadas, a partir de 1970, então década de 70, 80, 90, 2000, 2010 e 2020, tá? Para o ouro e para o S&P 500. Aí eu calculei o retorno anualizado, tá? De cada uma das décadas, coloquei isso aqui num gráfico, para ficar mais fácil a visualização. Então a gente percebe que na década de 70, o ouro bateu com sobra o S&P 500, 28,6% em média de retorno por ano. Na década de 80, deu S&P 500. Assim como na década de 90, nos anos 2000, o ouro superou o S&P 500, um retorno aí de 14,2% ao ano, contra um retorno ali levemente negativo, de 0,95% S&P 500. Na década de 2010, o S&P 500 voltou a bater o ouro, e agora na década atual, né, tá praticamente, estamos bem próximos, né, mas mesmo assim, o S&P 500 está com um retorno aí de 13,55% ao ano, enquanto o ouro de 11,6% ao ano. Ou seja, a gente percebe que existem sim períodos no tempo onde o ouro ele é um melhor investimento do que as ações, tá? Só que aí a gente olhando em horizontes longos, né, as ações elas tendem a entregar um retorno superior, né, ao ouro, assim como outras commodities. Interessante também a gente pontuar que existem diferentes níveis de liberdade de alocação de recursos para diferentes investidores. Então, um investidor que ele pode comprar derivativos como opções put, investidores que podem acessar mercados futuros para que eles possam ganhar com a queda dos ativos, o que a gente chama de short. Esses investidores eles podem se proteger desses momentos de adversidade através desses instrumentos. Mas existe uma grande maioria de investidores que eles não podem usar esses instrumentos. E aí, um instrumento de proteção para o portfólio pode ser o ouro. Ou seja, você precisa entender aí qual que é o teu nível de liberdade do uso de instrumentos para proteger o teu portfólio, para ver se faz sentido ou não ter o ouro, né? Uma outra Só coisa dando que um eu... parênteses aqui, Oli, Pode falar. o ouro chegou a ser a maior alocação da minha carteira esse ano, por volta ali de março até maio. O que que acontece, né? Eu falei aqui, eu não vejo ouro como um bom investimento a longo prazo, mas como ele citou, commodities eu vejo que é um excelente instrumento para fazer alocação tática ou seguir tendências. Então, como ali naquele momento, né, a bolsa estava em queda, as ações estavam em queda, então o que que eu faria naquele momento? Eu não ficaria comprado em ações, já que a tendência estava de baixa. Então, o capital ele estava disponível e naquele momento o ouro, o Gold 11, ele rompeu uma resistência muito importante. Então, eu migrei o capital, deveria estar comprado em ações
para o Gold 11. E isso deu bastante certo. Eu fiz a posição ali por volta de março, carreguei ela até meados de junho, tá? E agora a gente tem ali, novamente, algumas ações, a maioria delas, né, em tendência de baixa novamente. Então, esse capital ele está disponível agora. Eu poderia fazer uma alocação novamente em ouro, mas agora eu preferi alocar isso em renda fixa. Beleza. Vou até aproveitar e mostrar esse gráfico aqui para as pessoas, tá? Então, os alunos aí que me acompanham, eles viram que durante muito tempo a gente mapeou essa lateralização do ouro aqui e a gente tem uma lógica na análise técnica que a gente pode projetar essa altura aqui, ó, a partir do momento que ela rompe, né? Então isso foi alcançado depois de pouco tempo. E aí o que eu sugiro que as pessoas também observem, né? A gente tem aqui uma mineradora que é a Aura 33 e nesse mesmo período aqui onde o ouro subiu, a gente viu a Aura subir muito mais. Então a gente vê aqui, ó, vamos pegar o ponto de junho de 2023 até outubro de 2024, o ouro subiu 58%. E de junho de 2023 até hoje, a Aura subiu 104%. O que é isso, né? A mineradora, ela tem toda a estrutura de alavancagem financeira e também os riscos de custos fixos da operação que alavancam os retornos de quando ela explora o ouro. Então, você ficar preso a só um instrumento para você se expor a commodity, talvez não seja o melhor dos cenários. Porque você poderia muito bem ali ter se exposto a uma mineradora de ouro dentro do mercado de ações, e isso geraria algo como o dobro do retorno. Ou seja, mais uma vez a gente entra aqui que não é só sobre a ideia que você tem, e sim um instrumento que você usa para se expor a essa ideia. E isso vai fazer muita diferença também na hora de você obter os seus retornos. E aí, no caso aqui, com uma tendência muito mais intensa na parte das ações, você, usando a técnica de investimentos correta, poderia ter tido um resultado muito superior. Então, isso aqui é um recado, principalmente para os nossos alunos da Master Business, aonde você deve procurar conhecimento, você deve acessar a gente para que a gente possa te ajudar a encontrar melhores períodos aí dentro de indicadores de tendências, para que você possa fazer dinheiro de maneira mais assertiva, com menos risco. Beleza, Cris? Beleza. Vou compartilhar aqui o último estudo que eu trouxe. E agora vai tratar de um índice de commodities, que é o Bloomberg Commodity Index. Aqui a gente não está falando somente de ouro, mas de uma cesta de commodities, nesse caso aqui. Esse índice começou a ser calculado, né, desde 1991, tá? Então também fiz uma comparação aqui dos retornos dele com o do S&P 500, né? E a gente percebe que o S&P 500 bateu com uma ampla margem a rentabilidade. A correlação ficou de 33% aí nesse período, ok? O desvio padrão do S&P 500 foi de 4,24%, enquanto do índice, né, da Bloomberg de commodities foi de 4,19%. Aqui a gente tem a curva de capital do S&P 500. Aqui a gente tem a curva de capital do Bloomberg Commodities Index, né? Então a gente percebe que teve uma tendência de alta muito forte ali até 2008, tá? Fez uma máxima aqui, no momento, depois devolveu todo esse movimento, né? Agora, recentemente, em 2020, 2021, fez um movimento de recuperação, tá? Então isso aqui nos mostra que existem oportunidades de a gente surfar tendências aqui, tanto de alta quanto de baixa. E também tem investidores que alocam em commodities buscando ter algum ganho de diversificação, né? Só que como a gente viu, a correlação aqui do S&P 500 com esse índice de commodities foi de 33%. Ou seja, não foi nem uma correlação de zero, foi uma correlação positiva aí de 33%. Se a gente olhar para o retorno móvel de 5 anos, né, a gente percebe aqui que tiveram sim janelas onde esse índice de commodities bateu o S&P 500, tá? Mas na maior parte do tempo o S&P 500 teve retorno superior.
E aqui a gente também tem a correlação móvel de 30 meses, tá? Ao longo do tempo, como que isso se desenvolveu. Então, a mínima foi de menos 21% lá em maio de 2008, a máxima foi 82% lá em 2010, ok? E na média isso ficou, né, em 28,46%, essa correlação móvel aí de 30 meses, tá? Então, as commodities, como elas têm essas características de fazer grandes tendências de alta ou de baixa, quando acontece um movimento muito forte de alta, os investidores eles são atraídos por esses lucros de curto prazo. Como hoje a gente tem muitas ferramentas, muitos instrumentos para se expor a esse mercado, principalmente aí os ETFs, né? Os investidores são atraídos e isso acaba criando ali um efeito de momento ainda maior para esses ativos, né? Muito bem, muito bem. Então, gente, hoje eu vou recomendar esse livro aqui que eu já tinha mencionado anteriormente, que é o livro Lords of Finance, The Bankers Who Broke the World. É um filme de não ficção do Liaquat Ahmed. Livro muito bom aqui, vai ensinar muito sobre história, principalmente ali na década de 20, 30 e 40. Para quem é mais nerd aí, recomendo muito ler. Você vai ter um contexto diferente do que é o entendimento normal aí das pessoas sobre o que aconteceu na Guerra Mundial, na Grande Depressão. Então, fica aí a minha recomendação de hoje, tá? O livro que eu vou recomendar hoje é A Universidade da Berkshire Hathaway, tá? Esse livro aqui, capa verde. Esse livro que ele faz, ele traz um resumo das reuniões da Berkshire Hathaway desde 1986 até 2017. Foi na carta de 2011, onde o Buffett citou ali sobre essa questão do ouro ser um ativo improdutivo. Tá? Então vale muito a pena vocês lerem esse livro aqui, pegar, não precisa ler tudo, né, mas pegar os principais pontos de cada um dos anos ali, com certeza vai agregar muito a estratégia em conhecimento para vocês aí. Eu acho que. Vou pegar aqui, né? Queria ver se eu achava aqui uma informação. Achei aqui, ó. Todo o ouro do mundo hoje, está valendo 12,4 trilhões de dólares, né? Só para complementar aqui um pouco da discussão, tem muita gente que acredita que um dia o estoque de Bitcoin dentro das carteiras de investimentos dos investidores globais seria equivalente ao ouro. Então, dentro dessa lógica, o valor do Bitcoin, que hoje é próximo de 1,2 trilhões de dólares, aumentaria em 10 vezes. Ou seja, a gente estaria vendo o valor aí do Bitcoin, que hoje é de 60 e poucos mil dólares, em 600 e poucos mil dólares, né? Então é isso que leva essas pessoas a terem essa tese também do Bitcoin e uma convergência entre o valor de estoque total dessas duas classes de ativos. Para alcançar esse preço, vai precisar necessariamente ter uma tendência. Quem surfa tendências vai estar exposto a esse movimento. Se ele acontecer ou não, se não acontecer e o preço cair, você vai estar exposto ganhando na queda também. Por isso que a gente fala que o trend following é uma alternativa segura para você se expor, né, a qualquer mercado. Perfeito. Muito bom esse episódio, Cris. Aprendi demais aqui. E é só o começo. Tamo junto, Só o irmãozão. começo, tamo Fica com junto. Deus.